Você conhece pessoas em situação de vícios? Você tem ou já teve algum vício? Como é que você lida com essa questão? Qual é a sua definição de vícios? A maioria das pessoas pensa em vício em termos de dependência química, em álcool, maconha, crack e talvez até alguns medicamentos prescritos. No entanto, irmãos, o uso popular do termo vício tem se tornado uma categoria muito mais elástica e sempre ligada a uma explicação biológica. Hoje, a lista de substâncias viciantes é limitada somente pela nossa própria imaginação. Alguns exemplos: álcool, ira, amor, musculação, dormir, nicotina, dor, TV, exercício físico, apostas, remédios nasais, cocaína, trabalho, esporte, açúcar, pessoas, sexo, cafeína, furtos à loja, mentira, chocolate, perigo, sucesso, conquistas, pornografia e etc. E a gente poderia aqui alargar muito mais ainda essa lista. Você se identifica ou já se identificou com alguns desses vícios? Certamente essa ampla lista aqui nos desafia a examinar aquilo que nos controla. Se o problema do vício ele é tão abrangente e vai além das fronteiras da dependência química, a Bíblia tem algo a dizer sobre esse assunto? O pensamento popular nessas áreas diz que a nossa primeira fonte de orientação é a ciência. No entanto, esse modelo de doença só inicia a partir do século XIX, com a classificação do alcoolismo como doença, e, no entanto, a Bíblia, o problema da embriaguez remonta aos tempos bíblicos. O primeiro caso de embriaguez na Bíblia foi o de Noé. E o que a embriaguez tem a ver com os outros vícios? A verdade, irmãos, é que a embriaguez ela é o protótipo, é o modelo de todos os vícios. O álcool, assim como a cocaína, a maconha, a nicotina, as metanfetaminas, os analgésicos, os ansiolíticos e até mesmo a cafeína, o álcool, assim como essas drogas, também é uma droga. E Deus não separa na Bíblia aqueles que se embriagam com vinho daqueles que se intoxicam com drogas. Qualquer pessoa que abusa dessas substâncias ou de maus hábitos repetitivos comete pecado de embriaguez. É assim que a Bíblia classifica. E no texto de hoje, Provérbios 23, 29 a 35, o que nós temos aqui é a descrição mais vívida que as Escrituras apresentam das consequências trágicas da embriaguez. E aí eu quero te conduzir a esse texto nessa manhã. Por favor, abra comigo sua Bíblia em Provérbios 23, 29 a 35. E eu vou ler na versão Almeida, Revista Atualizada, caso você deseje acompanhar na mesma versão. Provérbios 23, 29 a 35 diz assim: Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Pai, nessa manhã, reconhecemos juntos como igreja que dependemos do Senhor para aplicarmos, entendermos e aplicarmos a palavra nas nossas vidas.
que Teu Espírito Santo haja sobre nós e livre-nos de todas as distrações e nos dê poder, energia para viver a vida como o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Esse provérbio aqui ele tem uma estrutura lógica. Versículo 29 começa com um enigma introdutório. Depois nós temos uma advertência do verso 30 em diante, ou 31, melhor dizendo. E aí do verso 32 ao 34 nós temos as consequências advertidas pelo sábio. O versículo 29, aqui, inicia com 6 perguntas. Essas perguntas são: de quem são os ais, os pesares, as rixas, as queixas, as feridas sem causa e os olhos vermelhos? E cada pergunta dessa daqui é respondida no versículo 30. Você confere comigo na sua Bíblia. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. As 2 primeiras perguntas aqui, elas estão correlacionadas, e quando nós tomamos elas juntas, elas têm um significado mais intenso. A primeira pergunta é: para quem são os ais? A expressão ais aqui envolve a ideia de angústia, ansiedade, desespero da sua própria condição. É a mesma palavra, é o mesmo ai que Isaías utiliza lá em Isaías 6,5, vocês conhecem esse texto, quando ele lamenta a sua própria condição. Ai de mim, pois estou perdido, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou um homem também de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Considerando isso, a tradução da NTLH ela é boa. Diz assim: quem é que grita de dor? E aí nós temos a segunda pergunta na sequência: de quem são os pesares? A palavra hebraica aqui traduzida como pesares ocorre só uma vez em toda a Escritura. Literalmente significa é um gemido de lamento, que envolve grande tristeza. Isso intensifica o ai da primeira pergunta. Tem um jogo de palavras aqui. De quem são os ai, de quem são os gemidos de dor, quem vive se lamentando? É o que está dizendo o texto aqui. Por isso é boa também a tradução da NVT, que junta as 2 perguntas aqui numa só, e ela descreve corretamente o significado das emoções que estão por trás desses gemidos aqui. A NVT diz assim: quem se sente angustiado e triste? Pessoas que abusam de drogas psicoativas, como álcool, medicamentos prescritos para dor, ou drogas ilegais, geralmente, irmãos, carregam profundas dores emocionais. Normalmente são indivíduos que crescem em lares disfuncionais, marcados por liberdade excessiva, não tem limites, não tem regras, ou sofrem abuso físico, emocional, sexual na infância, violência doméstica, ou perdem os pais ou algum ente querido, seja por divórcio ou abandono. E à medida que o vício se aprofunda, piora a turbulência emocional, culpa, desânimo, sentimentos de inutilidade. Isso vai aumentando ainda mais a ferida dessas pessoas que realmente são sofredoras. Embora não pareça, irmãos, mas são pessoas que realmente sofrem e que buscam o refúgio da dor nas drogas, sejam prescritas ou legais, sem de maneira nenhuma diminuir a responsabilidade delas em relação aos seus desejos. Aplicando essa questão aqui de modo mais geral, nenhuma categoria de vício, sexo, drogas, jogos, musculação, pornografia, pode produzir nada senão angústia e tristeza, porque essas coisas não podem trazer cura para problemas emocionais e nem dar satisfação permanente. A terceira pergunta aqui, na Almeida Revista Atualizada, é: para quem as rixas? Na minha tradução aqui são 6 perguntas, isso pode variar em outras traduções. A palavra hebraica aqui traduzida por rixas significa literalmente contenda, controvérsia, discussão, briga. É a mesma palavra que o livro de Provérbios usa para se referir à mulher briguenta, ou seja, é uma pessoa de difícil convivência. E aí, de modo geral, os viciados, seja de dependência química, mas principalmente os dependentes químicos, são pessoas briguentas, temperamentais. E qual é a razão disso daqui? Coloco aqui algumas razões, embora possa haver uma variedade de outras razões para essas brigas, mas eu cito aqui pelo menos 3. Primeiro, porque pessoas que estão em situação de vícios, seja qual for,
seja de substâncias ou comportamentais, são pessoas orgulhosas, só pensam em si mesmas, em satisfazer os seus próprios desejos, os seus próprios anseios, e são indivíduos guiados pelas suas emoções e aquilo que eles desejam. Segunda razão, por causa do efeito da droga no organismo, seja pelo excesso ou seja pela falta dela, a abstinência. Nós encontramos esse princípio em outros tipos de viciados, como apostadores e pornógrafos, que eu já mencionei, que na ausência da sua saciedade do vício, podem se tornar irados, obstinados, irritados. Terceira causa, aqui porque os viciados são briguentos, temperamentais, é por causa dos métodos aplicados que às vezes eles utilizam para conseguir o vício. Roubos, manipulações, exigências, mentiras, tudo isso torna a convivência muito difícil. A quarta razão, eu mencionei 3, mas na verdade são 4, acabei incluindo mais uma, é porque essas pessoas, os viciados, e aqui incluo mais uma vez todas as categorias de viciados, elas não aceitam repreensão, não aceitam serem contrariadas, e muito menos que alguém se negue a ser um facilitador do objeto que ela deseja conquistar. O viciado, isso é universal, é absoluto, ele enxerga as pessoas apenas como um objeto para adquirir a coisa desejada, apenas como uma plataforma para conseguir aquilo que deseja. Falta afeição, falta consideração. E quando alguém se opõe, imediatamente ele rompe as relações, corta o contato. Talvez tenham pessoas aqui que têm parentes viciados ou tenham passado por esse problema e devem estar se identificando. Por isso, irmãos, os viciados, eles não desenvolvem relacionamentos profundos e abertos de prestação de conta. Por essa razão que eles acabam se isolando, sozinhos, porque eles não querem que a sua vida esteja debaixo da guarda de ninguém. A quarta pergunta aqui do versículo 29 tem conexão com a anterior. Nós acabamos de observar aqui as queixas. A palavra hebraica traduzida por queixa tem aqui a ideia de lamento, murmúrio, reclamação, insatisfação, que indica mágoa, uma mágoa profunda no viciado. Essa palavra aqui também carrega o sentido de ansiedade, de muitas preocupações, de ficar pensando excessivamente sobre algo. É a mesma palavra que Ana usa para descrever o motivo dela demorar tanto orando no templo, ao ponto do sacerdote até confundir ela com uma bêbada. Olha só o que diz Samuel 1,16. Samuel 1,16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, aqui está a palavra, e da minha aflição é que tenho falado até agora. No caso de Ana, ela elevou a sua ansiedade até Deus. No contexto aqui de Provérbios 23, a ansiedade, a angústia, a preocupação excessiva e a amargura assumem uma forma verbal aqui, por meio de queixa contra os outros. Eu não conheci, irmãos, pessoas mais queixosas do que os viciados, reitero, principalmente os dependentes químicos. Geralmente, são pessoas extremamente amarguradas, não conseguem perdoar, são indivíduos hipersensíveis e por isso eles vivem se queixando excessivamente, sempre insatisfeitos com a vida. Estão o tempo todo a remoer as mínimas ofensas. E por isso que eles ficam pensando, está aqui a razão da palavra, ficam excessivamente reclamando, porque aquilo está sempre na mente deles. Não conseguem liberar o perdão. A quinta pergunta é: para quem as feridas sem causas? A propósito, pessoas que não conseguem perdoar, considerando isso, geralmente elas estão envolvidas em um padrão profundo de pecado. Tem alguma coisa ali que precisa ser resolvida, coisas do passado, coisas que ficaram para trás, muitas amarguras e por isso não conseguem perdoar. Mas geralmente estão em padrões repetitivos de pecado. A quinta pergunta é: para quem as feridas sem causa? A palavra aqui traduzida por feridas no original significa feridas físicas, mas também há um sentido que pode ser feridas físicas, aliás, feridas emocionais, espirituais, melhor dizendo. A expressão na sequência aqui, sem causa,
A gente está analisando a pergunta feridas sem causa. É a penúltima pergunta do versículo 29. Então a expressão sem causa aqui, no hebraico, fala de algo desnecessário, sem justificativa, sem uma base razoável, inútil, algo que poderia ter sido evitado, que poderia não ter acontecido. No caso do alcoólatra e do dependente químico, é comum identificar as feridas físicas, quando passa o efeito da substância e as causas parecem ser desconhecidas. Vocês devem conhecer pessoas que se machucaram enquanto estavam bêbadas, né? Não raro encontro moradores de rua extremamente machucados depois de terem virado uma noite usando droga, eles nem sabem por que aconteceu aquilo. Conheci um homem bêbado que tinha problema com embriaguez, que quebrou a cabeça várias vezes, bêbado porque caía sempre no chão da sua casa. As consequências podem ser dores, chagas, dentes e ossos quebrados, cortes, hematomas, problemas mentais, em último caso, e até mesmo a morte. Nesse sentido mais trágico, na última semana foi manchete nacional o caso de um cantor de funk que morreu após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. Embora as investigações ainda estejam em andamento, uma reportagem do G1 que eu vi nesses dias afirmou que os envolvidos, todos eles, estavam sob o efeito de álcool e outras drogas, que levou a sexo, traição, orgia e a morte, no final das contas. E essa daqui é uma marca indelével que poderia ter sido evitada. Todos os tipos de vícios, irmãos, no entanto, deixam alguma marca no viciado, que poderia ter sido facilmente evitada. O viciado em pornografia, ele adquire um olhar pornificado, e não consegue mais olhar nos olhos de uma moça, mas só para o seu corpo, para a sua aparência, a fim de desejá-la. O viciado em nicotina danifica os pulmões. O viciado em alimentos é marcado por hipertensão, diabetes, doença cardiovascular. O viciado em anabolizante fica com marca no fígado, na função sexual, acnes visíveis. E um comportamento irado, por outro lado, que também pode ser considerado um vício, deixa marcas em relacionamentos, danos em patrimônios e assim por diante. O viciado em TV, seriados, filmes, Netflix, adquire insônia, corta seus relacionamentos também. E essa lista aqui está longe de ser exaustiva, irmãos. Por acaso você se identifica com algumas dessas categorias? A sexta e última pergunta é, versículo 29, para quem os olhos vermelhos? A palavra traduzida por vermelho, ela também ocorre só uma vez em toda a Escritura. E isso acrescenta uma dificuldade na tradução, mas normalmente os especialistas traduzem essa palavra aqui por escuro, embotado, fosco, e é provável que a ideia envolvida aqui seja de uma qualidade de cor mais forte, intensa, mas porém opaca, sem brilho. E a gente sabe disso como? Porque a raiz dessa palavra é a mesma utilizada lá em Gênesis 49:12. Diz assim em Gênesis 49:12, ouça, seus olhos serão mais escuros, aqui a palavra, que o vinho. É utilizado em termos de comparação com o vinho. Em outras palavras, de quem são os olhos sem brilho e vermelhos como o vinho? Ou como traduz a King James atualizada, de quem são os olhos embaçados e vermelhos? O ponto aqui é o efeito físico do álcool nos nossos olhos. A princípio, irmãos, a droga ela causa essa euforia, essa excitação, ela proporciona picos de sensação, de poder, de energia, de confiança. É por isso que a pessoa fica falante, é por isso que ela fica desinibida, e aí ela quer realizar alguma atividade que põe o corpo dela em movimento, como dançar, praticar atividade física, ficar andando pela rua. No entanto, irmãos, essa alegria aqui, ela é falsa e passageira, é uma alegria do mundo. Logo dá lugar a um olhar sombrio, triste, vermelho, marcado de tristezas profundas. E esse vermelho pode ser acompanhado também dessas dores emocionais. Do mesmo modo, irmão, todas as categorias de vício, todas, qualquer que seja, elas oferecem essa excitação inicial e depois ela abandona o viciado à tristeza, ao vazio emocional. O irado quer autojustiça,
quer seus direitos garantidos, isso daqui traz excitação, traz realização. O pornógrafo quer atingir o clímax sexual, e depois o que resta só é tristeza e vazio. Os que sofrem com esses problemas listados aqui no versículo 29, são descritos aqui no versículo 30, como a gente já viu. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aqui nós temos duas ideias correspondentes, mas formuladas com frases diferentes aqui, com palavras diferentes, melhor dizendo. É importante dizer que no original, se demorar aqui, esses que se demoram em beber vinho, envolve um ato intencional. É uma decisão consciente. A Nova Bíblia Viva traduz esse versículo 30 aqui numa linguagem mais popular e enfática. É o homem que passa horas e horas bebendo vinho. E mais informal ainda é a paráfrase, a mensagem que diz: é aquele que não larga a garrafa. Então, uma decisão de estar segurando ali o vício. A segunda metade do versículo 30 diz: para os que andam buscando bebida misturada. A palavra aqui traduzida por andar é literalmente vir sobre algo. E o verbo hebraico traduzido por buscar significa literalmente explorar, pesquisar, examinar, investigar, sondar, considerar em detalhes, dispensar uma especial atenção. Então a ideia aqui é de uma atividade intencional, diligente, minuciosa, que é feita com muita dedicação. Então, quando nós combinamos essas duas expressões aqui, se demoram bebendo vinho e andam buscando bebida, a ideia aqui é de alguém que age com base numa decisão consciente, por vontade própria. Assim, irmãos, o vício, partindo do modelo da embriaguez, é uma escolha imoral, qualquer vício que seja, porque é um hábito repetitivo que o viciado sabe que é nocivo para si. No entanto, o modelo de vício como doença hoje é hegemônico. Poucas pessoas questionam essa questão, a não ser os próprios crentes. Mas nas últimas décadas, alguns estudos nos Estados Unidos têm questionado fortemente isso. E isso daí começou, irmãos, há menos de 100 anos, na década de 50, quando o vício foi categorizado como doença nos Estados Unidos para o campo de consumo de álcool. O alcoolismo foi classificado como doença. Foi dito lá nessa época, progressivo, incurável e fatal. Uma abordagem completamente sem esperança para aquele que sofre com uma prática desse tipo. Já no final da década de 60, o alcoolismo foi incorporado pela Organização Mundial de Saúde, definitivamente. Na década de 80, o vício já estava estabelecido, já era afirmado categoricamente como doença. E por isso, o alcoolismo serviu como modelo, o protótipo, para definir essa ampla categoria de vícios que foi surgindo com o tempo e transtornos adjacentes ao alcoolismo. Em anos mais recentes, irmãos, é propagado com capa científica que o vício é uma doença do cérebro. E o que se analisa, na verdade, são as consequências que a droga causa no organismo. E não significa que essas consequências sejam uma causa. Evidentemente, prejudica o cérebro, isso é óbvio. E no final das contas, essas teorias, elas subtraem a responsabilidade moral diante de Deus e elas não trazem esperança de recuperação do viciado. Qualquer citação, qualquer livro secular que você leia, apresenta, via de regra, essa abordagem de que a pessoa tem um problema crônico. Em oposição a esse ensino aqui, a Bíblia diz que o vício é pecado. O vício, seja qual for, é um problema de senhorio, é um transtorno de adoração. Todos os viciados são idólatras. A droga, ela é o senhor do viciado, não Cristo. O viciado adora jogos, o viciado adora pornografia, a musculação, o sexo, o crack, a maconha, ao invés do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos chamar de doença aquilo que a Bíblia diz claramente que é pecado. Observa que a palavra de Deus, esse texto aqui é fundamental, trata como comportamento imoral aquilo que o mundo define como doença. Abra lá em 1 Coríntios 6, 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11.
1 Coríntios 6, 9 a 11 diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Quem são os perversos? Ele vai listar aqui os perversos. Não se deixem enganar, nem idólatras, nem adúlteros, o mundo chama de dependente sexual. Conheço clínicas para dependente sexual. Na verdade, a Bíblia chama de adúlteros ou fornicadores. Nem homossexuais, passivos ou ativos. Até 1997, pelo menos aí 30 anos quase atrás, a prática era considerada doença. A homossexualidade era considerada doença pela OMS e foi retirado dessa lista. Nem ladrões, o mundo chama isso daqui de cleptomaníacos. Nem avarentos, nem alcoólatras, que é o que a gente está observando. Nem caluniadores, nem trapaceiros, o mundo chama de mitômanos, pessoas que têm problemas com mentira. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus, diz a palavra. A abordagem bíblica, no entanto, irmãos, ela traz esperança, ela traz uma possibilidade real de cura em Cristo Jesus. Portanto, se você se enxergou hoje, e se não for seu caso, amém, glória a Deus por isso. Utilize esse ensino para edificar a vida das pessoas lá fora. Mas se você se enxergou hoje como um viciado, profundamente envolvido num pecado escravizador, mesmo você estando num nível que parece que você não tem controle, que parece que é uma doença, que você não tem domínio, assuma imediatamente a sua responsabilidade diante de Deus e renove a sua esperança em Cristo. Só assim nós podemos ter libertação de qualquer pecado escravizador que seja. Nenhuma terapia, nenhum outro método podem conduzir à libertação de um vício definitivamente, de uma maneira genuína. Nenhum método desses, e quando eu falo libertação me refiro à santificação. Nenhum. Não estamos falando sobre ficar sóbrios. Ficar sóbrio não é objetivo, mas assumir sua responsabilidade moral diante de Deus e viver uma vida para Cristo. Não existem, irmãos, algo como 12 passos. A Bíblia apresenta apenas 2. Arrependa-se, decida isso, abandone seu pecado, faça isso hoje. E o segundo ponto, creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. São os únicos 2 passos que nós encontramos nas Escrituras. Agora que o sábio aqui introduziu o assunto, o versículo 31 adverte, irmãos: não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. Aqui nós temos a ação sedutora do vinho em relação aos olhos e ao paladar. E é por isso que é ordenado aqui nem olhar para ele. Nós temos aqui 2 ações tentadoras em relação aos olhos. O primeiro se mostra vermelho e o segundo se resplandece no copo. Vermelho aqui nesse versículo tem um sentido de algo belo, atraente, formoso. Uma palavra usada lá em Lamentações 4:7 para dizer que o povo de Deus era atraente, eles dizem era ruivo de corpo ou vermelho de corpo. E na sequência aqui nós temos resplandece no copo, é traduzida pela King James atualizada por cintila provocante no copo. Então aqui tem a ideia de uma ação sedutora. Na sequência nós temos aqui o que parece ser uma tentação ao paladar e se escoa suavemente. O hebraico diz literalmente, desce direto, e é provável que isso daqui seja uma referência à passagem do vinho pela garganta, descendo até o estômago, aquecendo essa região e fornecendo uma sensação agradável ao ébrio. Nós devemos observar aqui um ponto crucial nesse versículo aqui, irmãos. O ponto é que a abstinência radical, é o que esse versículo está nos ensinando aqui, é a atitude adequada e bíblica para quem luta contra vícios e qualquer outro pecado. Aqui tem um princípio geral para todo o povo de Deus. Assim como nós encontramos em outro lugar na Escritura, no ensino do Senhor Jesus em Mateus 5:29. Se teu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E considerando essa verdade dura, irmãos, considerando isso daqui, a verdade dura, mas amorosa, que eu preciso dizer nessa manhã para você que luta contra algum vício, contra algum pecado escravizador, contra a pornografia, contra o vício do consumismo, contra o vício de abusar de substâncias, contra o vício da escravidão da aparência, contra o vício da autoglorificação,
contra o vício da ira e etc., é que se você não está lutando, você está indo para o inferno. E você precisa reconsiderar essa questão urgentemente e adotar os 2 passos que a Bíblia nos orienta a fazer: arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. A Escritura nos diz para nós abandonarmos a nossa busca por prazer pecaminoso, a nossa busca por autoglorificação, de parar de olhar e desejar a coisa amada e lembrar daquilo, da sensação e o prazer que ela pode nos dar. Olhe para Cristo. É Ele quem pode nos dar a satisfação necessária, aquilo que nós estamos buscando. Ele que é o desejado das nações. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. É a Ele que nós devemos amar. Há muito mais beleza em contemplar o Senhor Jesus Cristo do que qualquer outra coisa na criação. Na continuação do texto, irmãos, o sábio apresenta aqui alguns argumentos gráficos que vão justificar a advertência dele em relação ao abuso do álcool. Por que ele está falando isso daqui? Versículo 32. Pois ao cabo, ou no final, já interpretando, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Nós temos aqui 2 frases com sentidos iguais, mas com uma ligeira variação de palavras novamente. Aqui a palavra traduzida por cobra é a palavra usada para serpente venenosa. E aí essa ideia é intensificada ainda mais pela palavra basilisco, que significa víbora, que é uma das serpentes mais venenosas que existe. Lá em Jeremias 8,17 é essa palavra que é usada. Então existem 2 tipos de veneno de víboras. Um ataca o sistema nervoso central e paralisa a respiração, o outro destrói o sangue com seu veneno. Nos 2 casos o veneno é extremamente letal. E a ideia aqui é que, assim como uma víbora venenosa, o perigo do álcool, outras drogas ou de qualquer outro vício é oculto e mortal. Parece atraente, convidativo, mas no final ele nos ataca e conduz à morte, podendo ser fatal. O salário do pecado é a morte. Da mesma maneira, qualquer vício é chamativo e atraente. E não se mostra, de fato, como ele é. Agora, na sequência, no versículo 33, o sábio passa a descrever os efeitos dessa intoxicação. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. A palavra hebraica aqui, traduzida pelo verbo ver, ela envolve a ideia de alguém que recebeu uma informação por meio de uma visão. A mesma palavra que José usa para dizer que viu em sonho aquela fome que viria ao Egito. E a expressão aqui, coisas esquisitas, verão coisas esquisitas, significa, portanto, que o bêbado ele vai ver na mente coisas estranhas, desconhecidas, como quem está sonhando ou tendo uma visão, assim como José teve no Egito. A NVT traduz o seguinte: você terá alucinações. E aí a outra parte do versículo 34 vai intensificar esses efeitos alucinógenos do álcool, da incapacidade de ver direito para a incapacidade de falar, é a progressão aqui. E o teu coração falará perversidades. E aí na sequência o 34 continua com os olhos aí no 34, adiciona mais um traço da fotografia desse bêbado. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. A palavra deitar aqui, utilizada na parte A, é a mesma usada para se referir a alguém que dorme, lá em Provérbios 3, 24. E a ideia aqui é de alguém que está completamente alheio ao mundo real. Alguém que está desconectado de si mesmo e da realidade, está inconsciente, está no estado profundo de inconsciência. E aí aqui tem uma outra expressão no meio do mar, significa no coração do mar, no alto mar, onde as ondas são grandes e o movimento ondulatório é incessante. E a parte B do versículo vai intensificar aqui essa vertigem que o bêbado experimenta, fazendo uma comparação. É como quem se deita no alto do mastro. O mastro era uma peça vertical de madeira, na ponta, nas antigas embarcações, esse mastro suportava velas e tinha um cesto de vigia que ficava ali um homem olhando para ver pequenas embarcações inimigas, obstáculos, e ele ficava amarrado a uma corda e o balançar nesse ponto do navio é mais intenso. Então a figura aqui é de um homem que ele está sem controle corporal, ele está cambaleante, ele está alheio ao perigo que corre, ele não percebe o perigo que ele está correndo.
As pernas dele agora, o corpo todo, está tão descontrolado quanto a mente e a língua. Então, o viciado, em termos gerais, irmãos, ele é alguém sem domínio próprio. E, portanto, alguém que é carente do Espírito Santo de Deus. Paulo diz em Gálatas 5:23, o fruto do Espírito é, dentre outras coisas, domínio próprio. No outro lugar, Efésios 5:18, o apóstolo diz, não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus, somente um homem cheio do Espírito Santo de Deus pode viver uma vida liberta do vício. Uma pessoa que está lutando com algum pecado escravizador, porque precisa de mais do Espírito Santo. Pessoas que lutam com vícios é porque não têm ou precisam buscar mais do enchimento do Espírito Santo. Talvez você esteja lutando nessa manhã aqui com algum tipo de vício, mas o que tem enchido? Do que você tem se enchido? Com que você tem gastado o seu tempo e a sua energia? Finalmente, aqui nós temos o último retrato do bêbado. Ele passa de um estado anestesiado, de anestesia corporal, para um estado de total consciência, no versículo 35. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti, quando despertarei? Então, tornarei a beber. O sábio termina o argumento dele contra a embriaguez com 6 declarações, da mesma maneira que ele começou. 5 afirmações e uma pergunta. Nós devemos observar aqui, poderemos analisar parte por parte dessas afirmações, mas eu quero extrair 2 pontos aqui importantes. Primeiro, o viciado ele é alguém que foge da dor, alguém que foge de perceber a realidade. Bateram-me, não senti, literalmente não percebi, é o extremo oposto do sábio que percebe, que entende o mundo à sua volta, o sábio que é listado em Provérbios. Já observamos que há um sentido em que o viciado, ele se movimenta em busca de prazer, é isso que põe ele em movimento, há esse sentido, mas esse sentido é duplo. Há um outro aspecto aqui, que o que põe ele em movimento, e eu quero salientar isso daqui, é que ele está fugindo da dor. É que ele quer ficar anestesiado, inconsciente em relação aos sofrimentos, às dores, e a perceber suas próprias aflições e problemas. O viciado é alguém que busca permanecer numa experiência constante de alienação da realidade, de clímax, para escapar do sofrimento, de viver num mundo de ilusão. Ele só quer dormir, relaxar. Era esse o desejo de Michael Jackson ao tomar Propofol em quantidades suficientes para alguém que faz uma cirurgia. Era esse o mesmo desejo de Elvis Presley, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Elis Regina e muitos outros. Era apenas relaxar, dormir, se desligar da realidade que para eles era cruel. Da mesma maneira, irmãos, o viciado em pornografia, citando-o novamente, ele deseja eternizar a experiência do clímax sexual. Ele quer se manter naquele apogeu. O viciado em compras, ele quer perpetuar a experiência de consumir coisas no shopping, e por isso ele retorna lá muitas vezes e vive com o cartão de crédito estourado. Todas as pessoas têm um refúgio onde elas buscam aliviar, onde elas buscam prazer ou aliviar as suas dores. Você que luta com vícios aqui nessa manhã, Cristo é o seu refúgio? É nele que você está se refugiando? Ou o seu refúgio é o videogame? Ou o seu refúgio é o shopping? Ou o seu refúgio é a droga, o álcool? O seu refúgio é o Instagram? Ou uma pessoa de quem você é emocionalmente dependente? Quem é o seu refúgio? Somente Jesus Cristo é o refúgio das nossas vidas. Todos esses outros refúgios, na verdade, nos colocam em situações de perigo. A segunda lição aqui do versículo 35 é que as más consequências não corrigem o viciado. A firme resolução dele
depois de todos esses efeitos físicos e mentais, cada vez mais degenerativos, ele diz: então vou tornar a beber. Estou doido para ficar sóbrio novamente, porque eu quero retornar para o lugar onde eu estava. E é assim que termina esse provérbio, com um ciclo repetitivo de terror. Um homem que perdeu o controle da sua própria vida. Um homem que foi arrastado pelo pecado. Talvez tenha começado com algo pontual, ocasional, uma vez aqui, outra ali. Eu paro quando eu quiser, ninguém vai descobrir. Algo que ele considerava estar sob controle. Até que de uma maneira inesperada se tornou um gigante indomável, de modo que ele não consegue mais sair daquela situação pelas suas próprias forças. Por acaso é essa a sua condição? Essa sua condição, meu irmão, você não consegue mais seguir, se desviar do seu próprio caminho mau? Você é um escravo do pecado? É essa a sua condição nessa manhã? Eu acabei de descrever o seu estado aqui em Provérbios 23. Você se identificou com algumas dessas situações? Como é que você se sente? Quem pode pôr fim a esse ciclo de terror? Saiba que seu final pode ser diferente do final desse homem aqui. Venha a Jesus Cristo nessa manhã. Você pode em Cristo renovar a esperança. Você pode se livrar da pornografia. Venha você que luta contra a pornografia. Venha você que luta contra a dependência química. Venha você que luta contra a ira. Venha você que luta contra o consumismo. Venha você que ama a sua aparência e é escravo dela. Venha você que é viciado em videogames, internet. Venham todos que estão em hábitos profundos de pecados escravizadores. Agostinho disse: eu li em Platão e Sócrates e outros filósofos algumas palavras sábias, mas em nenhum deles eu li: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso para as vossas almas. Venha a Jesus Cristo, só Ele pode te libertar desse pecado. Procure o seu pastor, procure o seu líder, mas não fique lutando sozinho. Venha a Jesus Cristo que Ele pode te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe. Feche seus olhos, ore comigo. Por favor, eu quero orar por você, por nós, para que Deus nos livre de caminhar em pecados assim. Pai, quem somos nós, Senhor? Não temos força nenhuma em nós para lutar contra o pecado. E talvez tenham pessoas nessa manhã aqui que estão lutando com os vícios que foram descritos aqui, ou até outros que eu não mencionei. O Senhor sabe do coração de cada um, Pai. E eu oro para que essa palavra tenha trazido ânimo, esperança, que encontre guarida nos corações. E que principalmente haja libertação aqui nessa manhã, ó Deus. Que ninguém se acomode a uma vida de pecado. Que todos busquem o Senhor, a santidade, e não usem as categorias, o que o mundo diz, para se vitimizar. Todos nós podemos ter libertação no Santo Espírito de Deus. E assim eu oro por cada um dos meus irmãos e por mim também, Pai. Em nome de Jesus, amém.